Bom dia a todos. Eu sou a Irene, editora do Jornal Desperta, e hoje eu vou receber aqui a Marta de Lima para falar sobre o Oboré, que é um livro que o jornal vem divulgando. Vocês já devem ter visto bastante coisa sobre o Oboré. E a gente está aqui para refazer uma live que a gente não conseguiu fazer por problemas técnicos. E hoje, se Deus quiser, vai dar, porque a Marta tem muita coisa para contar sobre esse livro histórico, esse livro importantíssimo, que é o Oboré. A Marta já chegou. Bom Olá, dia, querida! tudo bom, Irene? Tudo bom? Então, estamos mais uma vez aqui, acompanhando aí o seu empenho em divulgar o Oboré e as nossas atividades. Agradeço muito esse convite e fico bem à disposição, né, para a gente trazer essa comunicação que o Oboré tá tendo vida própria. Então, trazer essas informações aí pro nosso público, pro meu público, pro teu público, é bem importante. Eu que agradeço a tua presença mais uma vez aqui, né? E se Deus quiser, hoje a gente consegue que essa live seja iluminada, né? Todos juntos. Arro, é um grande prazer para mim te receber e também apoiar, né, o Oboré e divulgar, porque é um livro lindo, é um livro importantíssimo, é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo nesse país, né? Então, trazer a voz dos povos originários é assim, eu me sinto no dever até de fazer isso, né? De trazer as nossas raízes, né? A nossa base. Então, eu quero até mostrar aqui que eu tenho já, meu livro chegou há bastante tempo, eu já li, é Ai, maravilhoso, gente. É um livro, ele é lindo em todos os sentidos, porque graficamente ele é maravilhoso também, é feito com muita arte, muito carinho, né? Mas eu vou passar a palavra para você, Marta. é isso aí. Eu sou Marta de Lima, sou pedagoga, sou radialista na Rádio Campeche e faço várias atividades, voluntariado e também tenho trabalhado aí com a comunidade, plataforma do cuidado, né? Que é que quem nos acabou nos aproximando, né? Eu e você. Então, Sim. nessa jornada de descobrir coisas, né? E aí na Rádio Campeche eu comecei a me interessar por transdisciplinaridade a partir de uma entrevista que eu fiz com o professor Daniel, que é um professor aqui de Florianópolis, que tem uma ligação com o projeto de expansão da transdisciplinaridade. Nessa entrevista eu me interessei pelo tema e comecei a me imbuir de buscar mais informações sobre isso, né? E aí, nessa busca, eu acabei me aliando a um grupo de estudos com o professor Daniel, e a partir desse grupo de estudo a gente foi convidada para fazer uma palestra, né, a partir da temática que estava sendo estudada com o professor Daniel, no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. E a partir daí também começou uma outra forma de lidar com o conhecimento e de me apropriar do conhecimento. Eu sou natural do Amazonas, né? Sou amazonense, sou filha de nordestino com o meu pai mato-grossense, minha mãe é de Natal, meu pai é de Mato Grosso. E o meu pai, ele tinha uma musiquinha que ele cantava pra gente quando era criança, que para fazer a gente ficar quieto, né? Aí, aí, e eu ficava com aquela coisa na cabeça, né? Bom, eu em Manaus a gente vive muito esse negócio da relação com a cultura indígena, e eu não sabia, depois que eu saí de Manaus, eu não sabia que eu tinha tanto essa vontade de descobrir esse assunto dentro de mim.
quando o estudo da transdisciplinaridade começou, o Congresso definiu que o Congresso deveria abrir uma fala para os povos originários, tanto do México quanto do Brasil, e outros países que tivesse também a fala dos povos originários. Sim. Nessa época, Esse congresso, ele acontece no México e no Brasil. então, então, O tema o não é o centro congresso, mas é só uma curiosidade. não, só para contextualizar mesmo, o Centro de Uhum. Estudo Transdisciplinar aqui no Brasil estava trabalhando como um comitê do Congresso Mundial. E aí, esse congresso era para ter acontecido em 2020. Foi Uhum. transferido em 2021 e aí vai acontecer agora presencialmente em 2022. Quando Certo. em 2019, quando a gente estava preparando para o congresso, veio a pandemia e aí ele não aconteceu presencialmente. Claro, claro. A equipe do congresso resolveu fazer ele virtualmente. Sim. E ainda numa preparação para o dia do Congresso. Então, ele aconteceu entre novembro de 2020 a novembro de 2021, para manter os pesquisadores antenados para quando fosse acontecer o Congresso Certo. em 2020. E aí ele também não aconteceu porque os aeroportos não estavam abertos. Ficou para Uhum. agora, 2020, a gente está se preparando para ir para lá e apresentar o Alboré lá. Nessa preparação Maravilhoso. das semanas, nessas semanas que acontece o Congresso, cada comitê tinha várias semanas para apresentar as suas temáticas. E o CETRANS tinha uma equipe, né? E um dos membros dessa equipe, o Vicente Góes, me convidou, aliás, convidou a equipe daqui de Florianópolis para a gente construir a Semana dos Povos Originários, né? Certo. E aí eu disse sim, vamos construir. E a gente começou uma jornada para construir a semana de apresentação e fomos atrás. Tem uma longa história aí, eu vou encurtar Sim. para a gente não ficar sem tempo. Aí nós fomos atrás de representantes, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa dinâmica de procurar representantes indígenas que tivessem, quisessem, pudessem falar no Congresso, estava acontecendo também o acampamento ATL em Brasília. Sim, sim. Ocupado, né? E também a marcha das mulheres indígenas também no ATL estava acontecendo. Então a gente estava com muita dificuldade de conseguir esses e essas representantes. Mas a gente definiu que 3 representantes daqui do Sul já seriam a nossa base de consulta para saber quem seriam os próximos convidados. Aí partimos Uhum. daí. Querer José Caigangue e Valderes Priprá eram as nossas consultoras, né? Sim. Nós pretendemos convidar tal pessoa. Ah, tá, vamos ver se dá. E a gente tentava e aí, no fim, a gente conseguiu sete nomes importantes, 7 nomes relevantes, que na época também estavam envolvidos com outras temáticas, né? E aí a Uhum. gente conseguiu, porque o Congresso ele não previa uma forma de remuneração, porque ele era virtual, né? Então era Claro. uma comunicação. E aí, por ser gratuito, por ser aberto a todos, a gente tentou fazer com que ele chegasse ao maior número de etnias e povos, né? Claro. Então a gente definiu por biomas, né? Por Uhum. biomas, quem iam representar, porque também já era uma fala da Marcha das Mulheres trabalhar com os biomas, né? Uhum. E também já era uma ideia nossa de expandir, porque tudo que se sabia sobre povos indígenas é referenciado ao bioma amazônico. Certo. Então a gente queria também discutir essa outra representatividade, que ele é os guardiões de outros biomas. Claro. Conseguiu colocar essa referência, né? Cada uma na página do livro a gente referenciou as pessoas e os biomas, ó. Aqui está a etnia e tal, está referenciado. Então, com essa referência, a gente tentou fazer a ideia de uma representatividade mais brasileira e mais adequada para o que estava sendo falado na ATL, que Uhum. estava sendo falado na Marcha das Mulheres e também representantes que fossem fidedignos de cada etnia, né? Então a gente tem Sim. povo guarani, povo tucano,
povo Caigangue, povo Funiô, povo Tapuia, que é também um Guarani, Uhum. e também o povo Xoclen. Então, esses e essas representantes trariam toda a sua história para apresentar no Congresso. E assim foi. Eles tivemos 2 dias de apresentação no Congresso e no final, quando acabou tudo assim que eu achava que eu ia terminar o Congresso e disse assim, pronto, acabei meu trabalho, agora eu vou para casa descansar. Não foi Não foi assim, nada disso, né? Muito não pelo foi nada. contrário, né, Marta? A importância, a relevância, o momento histórico que estava acontecendo é, imprimir um contexto histórico muito importante que no momento eu não me apercebi, né? Eu só queria, no final do Congresso, dizer assim, olha, gente, foi tão importante, a gente podia registrar essas falas. E a minha primeira ideia foi uma revista. Vamos fazer uma revista Uhum, com as fotos originárias, porque a gente tinha o perfil dos originários que a gente fazia divulgação, aí a gente põe um pouco da história do povo, e aí faz uma revista, e aí presentei a cada uma com essa revista e tenta um patrocínio, uhum. tudo bem solto. E aí, com essa ideia, eu fui conversar com o Cacaverá. O Cacaverá é um dos autores, né? Que fez a conferência magna no Congresso, e ele também é de uma editora. A gente conversou com várias editoras, e o Cacaverá era o primeiro que a gente tinha que conversar, porque era o que ia dizer se ia surgir alguma coisa ou não. E aí, essa ideia da revista a gente levou para ele. Ele falou: olha, eu tô indo para Florianópolis, né? Eu tô em Florianópolis. Ele falou: eu tô indo para Florianópolis, eu quero conversar ao vivo com você. Eu falei: nossa, mãe, vou conversar com o Cacaverá ao vivo. E aí veio ele, a Raquel Kleinobin, eles estavam vindo para cá e eu quero conversar, eu quero saber qual é essa sua ideia. Aí eu falei para ele, levei 2 amigas, a Ângela da La Durabilité, a Ângela Schmidt, e a Simone da Plataforma do Cuidado. Falei, olha, gente, eu não consigo fazer sozinha, vamos lá ver como é que a gente compõe essa história, né? A Uhum, ideia era de uhum. início. Aí ele falou assim: olha, Marta, é interessante e tal, mas eu acho que o momento é tão importante, é um momento histórico tão importante, que uma revista não vai cumprir o papel que esse momento precisa, né? E uma revista, ela tem Uhum. tempo, tem uma data Sim, para né, para ser, ela é inutilizada depois, né? E é verdade. um livro ele é um Para sempre. documento para sempre, né? Está impresso. É, Isso não seja uma referência de história. Sim, mas ela é acessível a um certo número de pessoas, né? Então a gente queria expandir, ampliar o número de pessoas que tivessem acesso ao que foi falado no Congresso. E aí a revista seria uma ideia, né? Uma sim. ideia mais barato e mais fácil de fazer e que eu ia me livrar rápido disso, que a minha ideia era assim, eu vou fazer. E aí cada vez mais eu ia me né? E aí a gente decidiu que ia ser um livro. Ele falou: olha, eu vou fazer um estudo e aí a gente vai ver como é que a editora Arapoti pode apoiar, né? Arapoti é o Uhum. selo que Instituto Arapoti também e é da temática indígena, né? E eu estava já vendo dificuldade com outras editoras porque você tem que encaixar o seu tema numa editora que tem aquela temática, Claro. né? Psicologia, é do jornalismo, do direito. Eu não Uhum. tinha estava. Aliás, eu não tinha nem noção que eu estava empreendendo, né? Depois a gente pode até abrir uma live sobre a pessoa que empreende sem saber que está empreendendo. É. E ficou, e assim, parabéns, Marta, porque é uma obra lindíssima, assim. Uma coisa, Então, gente. essa parceria com o Kaká trouxe junto, né, toda uma comunidade de expertise, né, de conhecimentos que eu não dominava. Até pouco tempo eu era artesã, fazia corujinha. Deixa eu ver se eu acho uma corujinha das que eu faço aqui. Ó, eu fazia artesanato. Minha amiga Ah, que linda. Você é multifacetada, né, Marta? Você tem mostrando várias.
Transdisciplinar, exatamente. Aliás, apesar de ser indisciplinada um pouco, que eu vou começando as coisas e vai dando certo e a gente vai cumprindo. E aí, o Arapoti trouxe o conhecimento, né, e a expertise da Raquel Kleinobin, com a nova editora, com todo o conhecimento dela de editoração de livro e todo o cabedal que ela já tinha com a publicação dos livros do Cacá Verá, né, que, ó, Sim. Ai, maravilhoso. O Kaká é demais, é né? O demais, né? Kaká é sensacional. Também Então, ele é um homem multifacetado, né? até essa daqui, ó, essa publicação aqui é uma publicação especial da editora Trion, que Sim, é de alguns membros do centro, que era da Vitória, né, que é do CETRANS. Então, sim. já era uma constelação de pessoas que já conversavam e eu acabei entrando nessa constelação aí para ver como é que o Oboré ia brilhar junto nesse processo. E aí Maravilha. a Raquel veio com todo o seu conhecimento, trouxe a Nova Comunicações, que fez essa capa Que aqui, é lindíssima. capa elaborada, né? Junto com o Cacaverá e com a Raquel, a gente definiu o nome, as fotos, essas fotos deram bastante trabalhinho para conseguir, a qualidade das fotos não alcançava o nível de impressão. E também a Camila também foi uma referência maravilhosa, a Camila da Nova, que ela me dizia, arruma outra foto e vamos não sei o quê. E aí a gente foi caminhando também. E aí, nessas expressões das fotos, elas querem dizer do oboré. O que, que é o oboré? E o Né? que é o oboré, Marta? Conta pra gente. Só para dar uma ideia assim, o nome que eu tinha escolhido para a revista era Diálogos Indígenas. Um nome assim, bem pobrinho, bem de pessoa que não sabe como fazer uma publicação, né? E eu admito que eu não saber estava bem explícito naquele momento. E eu falei assim, diálogos indígenas. E aí lancei isso para o Cacá. Ele falou assim, não, mas o nome ele tem que ter um contexto que fale da história do que está acontecendo. Eu vou pesquisar o nome e na próxima reunião, a gente conversa. Aí ele veio, na outra reunião, ele falou assim, olha, eu estive numa biblioteca e descobri um instrumento, né, que era usado pelos povos antigos, tupinambás antigos, que eles tocavam esse instrumento, os chefes, né, os caciques, eles tocavam esse instrumento para reunir toda a aldeia, todos os povos originários daquela etnia, e dar uma informação muito importante. Então, informações, vamos ali, essas coisas, não requeria tanta pompa, mas quando ele queria dizer para todo mundo que alguma coisa ia mudar, ou que era uma informação importante, tocava o oboré e reunia todo mundo para dar essa informação importante. Maravilha. Nossa, eu achei Mas maravilhoso. é um chamamento É, muito é, importante, né? é um congraçamento de grande importância que ele viu no Congresso, né? Aquelas pessoas que estavam no Congresso, elas já estavam fazendo esse chamado para dizer Sim. assim, olha, tem alguma coisa muito importante, muito relevante que a gente está querendo dizer. E o Congresso, naquele momento, era um Congresso de transdisciplinaridade, então Aham. vários temas perpassaram pelo Congresso. E foi muito importante que tivesse esse espaço, né? Que elas se ocupassem desse espaço, a gente não diz dar espaço para ninguém, elas ocupam, né? Os povos originários têm ocupado os espaços Sim, com muita maestria, com muita segurança e com muito pertencimento. sim. Muita E, beleza também, e, né? e aí a gente acha que está fazendo alguma coisa muito grande, mas na verdade, se eles e elas não estivessem se preparado há tanto tempo para assumir esse momento, os espaços não estariam se abrindo, né? Então, o Sim. espaço se abriu no Congresso, a Julieta Aidar pediu, solicitou, olha, se pudesse, vocês conseguirem que que as representações indígenas do Brasil fossem a maioria de mulheres é mais interessante, porque a gente quer também ouvir, né, essa expressão feminina, esse feminino que está surgindo. E aí foi por aí que a gente começou. Primeiro as mulheres, e aí
numa conversa com a Querechu, ela falou assim, mas nos povos originários, a mulher consagra a semente, o homem abre o solo, prepara o solo. Então, é um casamento, precisa dos dois, não pode ser. Uhum. Aí, Hugo Funiô e Cacaverá são essa expressão masculina, do equilíbrio do masculino e feminino que a gente conseguiu atrair para esse momento. Uhum. Daí antes foi só desenvolvimento e trabalho, né? Aí o Sim, livro recebeu esse desenho maravilhoso, assim, da letra, né? Que é uma é letra. lindíssimo. Uma, O livro é uma obra de arte também, ele é muito bonito. ele pegou, a equipe, né, da Nova também, assim, trabalhou com bastante pressa, né? Porque a gente Uhum. queria lançar o livro no ATL, né? Apresentar ele para os povos. Sim, E o ATL daquele ano era o e você momento. foi, né? E foi uma coisa maravilhosa, né, Marta? Então, eu sigo muito o caminho, como as coisas vão acontecendo, né? Então a gente estava com o plano de lançar o livro, eu falei assim, olha, o melhor momento é o ATL. É o Sim. que eu achava, eu como outras pessoas e muitos desinformados por aí, que estava acontecendo nos últimos 3 ou 4 anos. Tal foi a minha surpresa quando eu chegar lá, que o ATL ele tem 18 anos, foi a 10ª congressamento dos povos originários em Brasília. Então é Uhum. 18 anos de idade, entendeu? Sim, Um recente que vem acontecendo e nós que não estávamos abrindo os ouvidos, né, a escuta sensível para sim, ouvir o que ele está fazendo em Brasília. Então, e aí exatamente. quando a gente foi lá, e também por que a gente escolheu a ATL? Porque lá estariam as autoras, né, que eu iria conhecer pessoalmente, porque eu só conhecia através de lives e do congresso, então eu queria conhecê-las, né? Estaria a Dayara Tucano, estaria a Célia Chacriabá, a Querechu, a Josileia Caigangue. Eu achava que o Hugo Funiô estaria também lá, o povo Funiô estava, mas o Hugo Funiô não estava, né? O Cacaverá estava viajando também, não conseguia ir na ATL, mas a maioria das representantes que estavam lá receberam a gente, me receberam, né, para apresentar o livro na ATL. E aí foi um momento mágico. Assim, como se eu estivesse dizendo, olha, gente, aqui, dá licença, a gente vai falar sobre abrir uma brechinha aqui no espaço dessa mídia, né, aqui no sul do Brasil e em outros lugares, com esse livro. Então, a minha ideia era bem de dizer assim, entregar, né? Aham. Só que o que está acontecendo? Elas estão cheias de coisa para fazer. Querichu agora voltou de Bruxelas. A Josileia estava no México defendendo outras. E aí eu tive que me posicionar como uma dos oborés do livro, né? Falar que o livro tem 7 etnias, 7 representantes e que são vozes importantes para ser ouvidas e que também, ao ler o livro, você pode ir lá na página do CETRANS ou do Congresso e ouvir as falas, né? Porque o livro ele Sim, é uma transcrição, não é uma transcrição ipsilitris, como elas falaram, mas é uma transcrição elaborada para se tornar um livro de forma mais é, fácil de entender, em forma de livro, e também que você possa colocar ele em espaços, como a gente experimentou na itinerância, né? Daí a sim. gente vai para outro tema. Mas antes de passar para a itinerância, os agradecimentos, né, que eu tenho que fazer, né? Uhum. A plataforma do cuidado, a La Durabilité, que foram as que foram junto comigo, braço dados, apresentar o livro para o Cacá Verá. Quanto a Raquel, que se encantou, eu vi o olho dela brilhando assim, nossa, que legal, um livro. E ela se encantou e é uma pessoa maravilhosa, Raquel Kleinebin, assim, nossos agradecimentos enormes, assim. E também as conexões que a gente foi fazendo depois, né? Uhum. Com você, com a Daisy Clyde, do Receita para Ser Feliz, com o Jornal Desperta, com é, outros contatos que a gente foi fazendo, que foi divulgando o livro. E Isso aí, a gente vai formando quando é uma obra
como o Oboré, da importância histórica do Oboré, a gente vai formando uma comunidade, né? Naturalmente, não é isso, Marta? Ele Eu senti nasceu isso. coletivo, né? Ele já nasceu coletivo. São 7 É, etnias. Eu, como organizadora, 8, né? E aí, 9, 10, Cacá e Raquel, 11, 12 com a plataforma e a La Durabilité. Então, a gente foi só criando esses fractais, como diz a Simone, o calendoscópio, que vai ligando, é. formando outras florzinhas, né? E aí a gente ficou muito dentro do que estava acontecendo no fluxo do próprio livro, né? Então Uhum. ele foi apresentado, ele voltou para Florianópolis, a gente apresentou para o Cacá Verá, que estava viajando e não tinha ainda tomado o livro nas mãos, e aí a gente apresentou para ele, foi muito emocionante esse momento também. Depois a gente foi conversar com a Queretiu com o povo Guarani, a gente apresentou na feira de artesanato deles lá, eu apresentei o livro para Gerá, que é uma das representantes do povo lá, porque a Queretiu estava doente, tinha voltado da TL e estava bem mal, mas aí a gente fez o trabalho de apresentar lá. E aí eu comecei a Sim, sentir a necessidade de ir aonde as autoras estavam, né? E sim. apresentar. E aí, falando isso com Simone, na plataforma do Calendoscópio agora. Deixa até te interromper um pouquinho para falar para quem está assistindo a gente, quem vai assistir, né, a live gravada, que para adquirir o livro é na plataforma do Cuidado, né, Marta? Isso, a gente tem duas formas, né? De livro, que pela plataforma do Cuidado, tem uma loja especial do Oboré, né? Você entra lá, pode pagar em algumas vezes e tal. Ou através do Originários, mandar um direct pra gente, a gente manda o Pix também, né? Pelo Ah, Originário. maravilha, maravilha. Também agora a gente está tendo esses eventos que a gente está indo nos lugares. Sim, Então, né? Nos eventos, nos que a gente lançamentos, você, lançamento, claro. Então, a gente teve o lançamento em Belo Horizonte e 5 municípios em São Paulo. E aí agora a gente vai ter os lançamentos também em BH com a Célia Chacriabá, que ela vai fazer alguns lançamentos dela mesmo, né? Ela como Uhum. autora. E também Queretu nos convidou para estar no lançamento agora, sábado, que é na Livraria Latinas, né? Juntamente com o lançamento do Oboré, vai ter uma roda de conversa com a Queretu sobre o momento atual, né? E também sobre o processo da campanha dela. Então, esses momentos que a gente não pensava antes, né? Eu achava que a gente ia vender o livro só pela plataforma. E aí a necessidade de estar nos lugares, de interagir com os leitores, surgiu na itinerância, né? Que a itinerância foi uma parceria, aí começa a parceria oficialmente registrada, né? A gente já tinha uma parceria com a plataforma do Cuidado, a plataforma do Cuidado se juntou com a Receita para Ser Feliz, e aí formou a plataforma Calendoscópio. E aí a Simone nos convidou para ir para Belo Horizonte fazer o lançamento junto com Célia. Sim. Aí a gente ia daqui para Belo Horizonte, só para São Paulo. Mas aí a gente foi para Belo Horizonte para encontrar a Célia e depois ir para São Paulo e fazer o lançamento juntamente com toda a equipe e o pessoal de São Paulo e também os convidados que a gente pensava em chamar de outros grupos também, né, de São Paulo. E aí nós também contactamos a outra autora, que é a Valderes, né? Cóctea Priprada, o povo lá clamou, Sim. e está fazendo Marta, deixa eu só te doutorado. interromper um segundinho. Pode. Então, a Beth aqui tá pedindo o arroba da plataforma, só que me deu branco. Tem um underline, alguma coisa assim que eu me esqueci. Então, eu vou falar para todo mundo que os contatos para adquirir o livro vão estar na descrição da live, Sim, tá? sim. Assim como estão também na descrição dos posts sobre o Oboré. Tá, gente? Porque assim, eu não consigo escrever, ler, falar, assinar. Desculpa, É, pessoal. não, Marta, desculpa. não, é bom informar mesmo, porque plataforma do cuidado, ele tem no Instagram, ele tem um underline, né? Plataforma underline do cuidado underline.
E Uhum. aí na página é plataforma do cuidado.com.br. .com.br, normal, o site, Aí né? A dá uma plataforma confusão do depois dependendo da reunião de pro- cuidado.com.br. Mas é isso aí, a gente coloca ali no Desculpa, arrobinha, gente, mas nada aqui. a gente coloca ali no arrobinha das conversas. E aí o que aconteceu foi que nessa itinerância a gente abriu o leque entre ia ser Belo Horizonte e São Paulo, e aí algumas pessoas que estão na plataforma Calendoscópio começaram a dizer, não, mas eu quero aqui na minha cidade também. Aí a gente vai para Pouso Alegre. Aí, eu Uhum. cidade também. Aí a gente foi para Silvanópolis, Silvianópolis. E aí foi aparecendo esses outros lugarzinhos e a gente foi fazendo eventos. E aí, aliás, eles foram marcando e eu fui concordando, né? Vamos sim. Aí a Simone criou um roteiro de Belo Horizonte até Sim. São Paulo. A gente passava por vários locais. E aí o leque de possibilidades foi muito grande, porque a gente fez ação educativa, a gente fez bate-papo com empresários sobre empreendedorismo, tanto com Uhum. conhecimento da forma quanto das empreendedoras que estavam junto no projeto. O Oboré fez o seu lançamento, teve a venda de livro, aí teve o bate-papo, a roda de conversa sobre a o fato de ampliar a temática indígena para fora da temática indígena, Sim. para a vida, né? Para a Sim. vida não indígena também. E aí é onde eu me posiciono, né? Eu não estou falando em nome do povo indígena, não estou falando em nome de nenhuma autora indígena, estou falando em nome de uma mulher branca, de uma mulher pedagoga, comunicadora, organizadora do livro, que diz assim: olha, nós temos que abrir a escuta sensível para essa temática, porque ela é gritante em relação à nossa civilização. E os guardiões da vida, eles já estão cansados de gritar e de falar um monte de coisa e a gente não ouvir. Então, com a Exato. ideia de tirar essa invisibilidade e também quebrar essa bolha da comunicação, né? Essa comunicação que não está acontecendo, porque se há 18 anos o encontro, o congraçamento dos povos está acontecendo em Brasília, por que, que a gente não está sabendo isso na mídia normal, na mídia dita normal, Sim. né? Precisa de uma comunicação, uma mídia complementar, paralela, para estar comunicando isso, né? E aí tem vários canais que comunicaram e que transmitiram muito bem. Jornalista Livre, Mídia Índia, Mídia Mídia Ninja. Ninja, Uhum. que comunicaram o que estava acontecendo até ali, mas você não viu essa chamada nos canais de TV, nas TV aberta, Sim. né? Mas fora do Brasil, isso estava sendo comunicado. Sim. Então, a gente fez contato lá com The Guardian, na ATL, a gente teve contato com os jornais da Argentina, de vários países. Só no Brasil que não estava se falando. Como sempre, né, Marta? Infelizmente, a gente É padece porque, não, desse. a gente pode até explicar, porque é um modelo, É, né, de silenciamento, de exato. não pertencer, de não reconhecimento, que vem desde lá da invasão, né? Que a gente não Exato. pode falar mais de colonização, de descobrimento, a gente fala de invasão, né? Invasão, com certeza. E aí o que elas, né, essas representantes indígenas, né, que os povos indígenas vêm dizendo há muito tempo, né? Olha, o que vocês estão fazendo, o que vocês vêm fazendo, a gente está falando, vocês que não estão ouvindo. Então, é uma retirada de direito, é uma retirada de comunicação, um abafamento, né, da história, que agora não tem mais como sustentar, entendeu? Porque Exatamente. tudo que está acontecendo, todas as expressões dessas mulheres, desses representantes indígenas. Agora a gente tem aí a literatura indígena, tem o cinema indígena, tem produção, tem indígena na universidade, indígena na cidade. Então, essas efervescências que a gente está vendo que eram abafadas antes. E agora não tem como Sim. abafar, porque não são muitos, entendeu? Se abafa de um lado, foca do outro. Então, é essa expressão. E tá acontecendo uma coisa maravilhosa, né? Porque os autores indígenas, eles estão ganhando um espaço e um reconhecimento, né? Né? Ganhando É, títulos e, enfim.
Mas é muitos anos de luta, entendeu? Muitos Daniel anos. Munduruku agora tentou a Academia Brasileira de Letras, né? Daniel Munduruku foi indicado e pleiteou uma cadeira, tal. Ele tem muita produção. Cacaverá tem bastante produção. Sim, Olívio Jecupé também tem produção. O Ayrton Krenak agora conseguiu também conseguiu. em Minas Gerais. De Minas, né? Academia de Minas. Academia de Minas, outros indígenas foram indicados a doutor honoris causa. Então, é um movimento que agora não é só um cacique Juruna, um Paulinho Uhum. Paes, é um monte de Um monte deles. É. caciques, né? Várias indígenas que são caciques, e aí agora a gente tem indígena pajé também, as mulheres que estão assumindo aí a sua representatividade diante do povo, e não dá para não falar, não dá para você não comunicar isso. Uhum. E agora a dinâmica o que elas estão falando é demarcação já, o Brasil é território indígena, Sim, e a área política, né, que tem aí uma infinidade de indígenas que estão pleiteando cargos no, no na, Congresso, né? Também. no Congresso, em toda a vida política, né? Sim, E aí podemos aí resgatar o que passou, né? O cacique Marquinhos, Marquinhos Cujuru, que foi o prefeito, que não foi aceito, lá em Pernambuco, Pesqueira, né? Em em Pesqueira, terra do Pesqueira. meu avô. Então, ele foi eleito legitimamente e não conseguiu assumir a prefeitura. Então, agora eu quero ver se todas essas candidaturas se efetivarem, como é que eles vão agir para impedir que assumam. Porque um só você consegue perturbar, Sim, ainda mais intervir, no né? interior, né? É mais fácil, Mas ele infelizmente. e continuou na luta e É, da Chucuru, povo Chucuru, Marquinhos Chucuru. E foi uma agressão muito grande muito grande. a tudo como foi, né? E que a gente também. E ao processo eleitoral, né? Então, esse silenciamento, É um ele absurdo. é um pacote do absurdo, né? Esse É. silenciamento, a mania de dizer que não tem legitimidade, é um Uhum. pacote. E a comunicação, a forma de falar, trazer esses debates, é a forma, o diálogo, né? O que a gente está tentando fazer aqui, minimamente, bem pequenininho no nosso biquinho de beija-flor aqui, de trazer essa informação, Trabalho de formiguinha. de trazer essa, essa temática para ser. Olha, o que elas estão falando? Que isso? Tem um livro, né? Tem outro livro, tem um livro aqui, ó, A Queda do Céu, que é um Maravilhoso, trabalho né? maravilhoso, conhecido internacionalmente. Tem outro livro também de uma amiga da Tônia, ó, que está falando de justiça ecológica, que fala que a justiça ecológica passa pelo respeito dos povos originários. Aí tem outro livro também aqui do Cacaverá, a Águia e o Colibri, que trabalha toda a formação do guerreiro e também é uma conversa também do Roberto Crema e do Cacaverá sobre Nossa, a é cosmovisão. verdade. Então, existe uma Muita literatura, literatura, né? existe mídia, existe vários sites de vários representantes indígenas, vários influencers indígenas. Eu conheci lá Tucumã, conheci Sansa Terimauê, que são do canal Reload, que trazem muita informação. Então, a gente está num momento de beber nas fontes, entendeu? Sim, sim. E Qual é a lembrar também que a Sônia Guajajara foi capa da Time, né? entendeu? Mas o trabalho da Sônia começou lá atrás, quando ela foi Sim, saiu candidata a vice-presidente. sim, Então, sim. essas coisas elas ficam silenciadas e são abafadas até que ela saia numa time, e agora. E todo o trabalho que ela vem fazendo já de construção de uma identidade, de um poder de fala, Sim. Mas assim, silenciado. pra gente todo tipo de reconhecimento, né, é importante. Sim, Até para as pessoas que estão alienadas, né?
ah, poxa, foi capa da Time, então vou ver quem é essa pessoa. É importante, né? Embora, né, é um veículo internacional e tal, mas eu sempre falo, é legal, porque mostra uma mulher indígena brasileira Lógico, para o mundo, né? é uma tática, uma metodologia de É, ação que eles estão se apropriando, que eles estão admitindo para eles, que nós valorizamos, como não índios. A gente uhum, valoriza isso, ai, ocupar esse espaço. Ah, eles sim, valorizam isso, vamos mostrar para eles a nossa competência, a nossa pertinência, sim, nosso pertencimento. Então, eles estão se colocando no direito de também falar e falar deles sobre delas sobre ela, deles sobre eles, né? Porque sim, antes, quem falava sobre os povos eram os antropólogos, os sim. indigenistas, e continuam falando, mas agora, se você puder dar voz para a própria etnia falar, é bem mais interessante, é bem Efetivo, mais. né? E agora nós temos quem buscar, onde buscar, né? A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é uma organização super. Tem lá Ivumacuxi, Querechu, tem o Dinamã. Você pode ir atrás das pessoas e dizer assim: olha, você está falando sobre a articulação dos povos indígenas? Vem aqui conversar, vamos trazer esses temas, entendeu? Então, nós temos aonde buscar, porque eles estão na mídia, eles estão na internet, eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão dentro do Congresso, eles estão fora do Congresso, eles estão lá nas Eles comissões, têm na COP. agora um protagonismo, né, Marta? Porque quando a gente fala de antropologia, dos estudos e tal, era como se o indígena fosse um objeto de estudo, né? Foi para os antropólogos e tal, mas assim, hoje, graças a Deus, eles são protagonistas Graças, novamente, né? a eles mesmo conhecem, É o modo de dizer, graças a eles, com muita luta, né? porque também teve essa luta também com o processo de desconhecimento da sua cultura a Sim, partir de modelos religiosos. sim, Então, é toda uma construção, é toda uma desconstrução sim, histórica e uma construção de uma nova forma de viver a história, né? De sim. contar a história, de dizer assim, não, não é bem assim. Você já pensou sobre isso? Né? Você Uhum. já pensou sobre como os povos indígenas lidam com a água? Você já pensou sobre como os povos indígenas veem a árvore, veem os animais? Somos nós que temos que pensar sobre isso, entendeu? Sim. Somos nós que tiramos a autonomia de qualquer um, porque nós, como brancos, civilizados e donos da verdade, dissemos que não, vocês não têm alma, vocês não têm história, vocês não têm cultura. É um balaio só de gente que tem que ficar lá no mato e pronto. E E definindo território. esse conceito de civilização é tão relativo, né? Porque se a gente pensar, será que os brancos são civilizados? Né? Não digo nem só os brancos, eu digo os não indígenas, né? Os É, não indígenas, eles sempre arvoraram que eram civilizados, que estavam levando a civilização para um povo não civilizado. E aí, é. se você for ver as pesquisas arqueológicas, o que está sendo descoberto aí, a tecnologia, a ciência que existia, que existia e que foi crescendo a partir dos povos originários, a capacidade de construção, da arquitetura. Então, todas essas coisas que estão aflorando agora, já havia essas pesquisas, mas elas não eram olhadas, né? Uhum. Ah, tem lá o modo de fazer cerâmica dos povos. Ah, e a gente se apropriou, né? O não indígena se apropriou. Ah, isso aqui é de origem indígena. Mas o estudo daquilo ali nunca foi olhado, né? Sim, Então, se a sim. gente olhar o artesanato, no caso, foi o meu primeiro olhar, assim, de construir alguma coisa, o artesanato dos povos não era só o artesanato, era um modo de vida, né? Por exemplo, a cerâmica que era encontrada na tumba ou não sei mais o que, aquilo ali era um objeto de uso, não é um artesanato. E toda aquele grafismo, forma de desenho que existia,
tem também uma ciência, tem também uma, né? Então a gente de repente negou todo esse conhecimento, essa cultura e quis, né? Impôs, não quis, impôs duramente, né? Uhum. A, a toda uma nação, não é? Não foi uma etnia, foi toda uma Toda uma nação. nação. Então é essa história que tá sendo recontada e que está sendo discutida. Vamos ver aí onde a gente pode acertar, né? É, Reorganizar, regenerar, né? regenerar. Regenerar é a palavra. É porque essa regeneração também tem que ser conjunta. Sim. E quando a gente fala assim de ações educativas, né? O que aconteceu na itinerância. A gente chegou lá numa cidade, não vou nem citar o nome para não criar muito problema, mas a gente foi para uma escola e aí eu falei assim, na verdade eu me dei conta, né, que o livro ele está numa linguagem é, para adultos, livros para nível superior e para adultos, né? E aí a gente chegou na escola e aí como é que eu vou falar com essas crianças do Oboré, né? A gente ia e aí eu peguei o livro e aí quando a Terra fala, aí eu falei para as crianças assim, quando a Terra fala com vocês, vamos tentar descobrir os momentos em que a Terra está falando. Aí começou, quando chove, quando faz vento, quando a gente joga lixo, que a Terra fica, né? E aí eu fui ver que existe uma dificuldade do livro de começar, de conversar com o nível de educação fundamental e básico, Sim. né? A temática indígena, ele vai para dentro da escola. E a gente estava ali na semana do meio ambiente. Aí qual Uhum. foi a outra dinâmica que eu me dei conta que poderia ser feito? Né? Vamos chamar os povos de índios ou indígenas? E aí a gente perguntou, como você conhece que se referencia aos povos originários, aos antigos moradores daqui desse local? Índios, tá? E o que são índios? Ah, eram todos os moradores que tinha aqui. E aí a gente começou a discutir sobre isso, né? Porque não é só você trazer a mudança do conceito. Índios é um termo que usava para todo mundo, colocava todo mundo num grupo só. E Sim. indígena, você traz a diferença de cada etnia, de cada, de cada, de cada expressividade, de cada localidade. Por exemplo, os caigangue aqui no sul, no Rio Grande do Sul, eles faziam mobilidade, né? A gente não fala que é nômade, mas eles faziam mobilidade do sul até no alto de São Paulo e vinham até o sul, né? E nesse meio caminho eles encontravam os Laclanos, os Xoclém e os Guarani. Então Uhum. tem uma interação dos povos, tem uma como é que se diz, uma interação mesmo, uma troca de conhecimentos, uma troca de interações e também troca de mercadoria e conhecimentos, Sim. né? Um que traz a cestaria, o outro que traz a cerâmica, e também havia os casamentos interraciais, coisas que a gente não Não sabia, né? sabe nada, né? A gente nunca teve acesso à Não, verdadeira história, né? mas é o que eu te falo, o acesso estava lá na biblioteca, lá nos cursos de antropologia, de arqueologia, nos cursos de história, estavam lá. Só que quando o conhecimento está parado, quando ele está, vamos dizer assim, silenciado por um poder ou por uma Sim, disciplina, ele fica lá até que alguém, né, comece a questionar, comece a se perguntar, mas onde tem isso, né? E sim, aí, como que a gente vai fazer para ter acesso a isso, né? E sim, nesse momento é que os povos originários estão dizendo assim, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós resistimos, nós somos história, nós somos ciência, nós somos cura, nós somos sim, medicina. É isso que eles estão dizendo, que eles e elas estão dizendo. Eles sim, estão sim, dizendo que nós somos a biblioteca viva. E sim, eles
a Valdez, ela fala muito assim, vocês têm a biblioteca de vocês, que é onde vocês põem o livro. Nossas bibliotecas são os nossos anciões. Então, são bibliotecas vivas, que têm o conhecimento, que traz na oralidade também, não Uhum. só na oralidade, no fazer, porque fazer, tecer o balaio, tecer esse material, né, essa palha, lidar com isso também é transmissão de conhecimento, também Claro. implementar uma ciência, existe um conhecimento, a construção do conhecimento e tudo. E nós, né, não índios, é que dissemos que não havia isso neles, nós negamos essa fidedignidade da ciência, da medicina que existia nos povos. Então agora somos nós que precisamos nos tirar nossas vendas, né, nos Sim. desculpar e abrir conhecimento. É o que eu coloco sempre quando eu faço assim um autógrafo, pode olhar aí, ó. Te convido a tocar esse objeto, que é dizer assim, leva para o lugar, vai ecoar ele por aí. Você já ouviu falar de povo indígena? Você já ouviu falar do povo Pancararu? Você já ouviu falar do povo Guarani? Do povo Caigangue? Do povo Xoclen? Né? Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, vai lá pesquisar. E aí tem sites maravilhosos, como o ISA, como o site da PIB, como o site da Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, que é uma gama de possibilidade de conhecimento e de troca sobre o que está acontecendo atualmente, contemporaneamente a toda essa desgraça que está acontecendo aí, em vários lugares, e toda essa transformação que a gente tem em vários segmentos, tanto na ciência quanto na economia, várias transformações, mudanças, crises, e tem um bando de gente falando isso, um bando Sim. de dizendo, olha, a gente está vivo, a gente é uma cultura, a gente é uma nação, a gente tem uma história, a gente tem uma espiritualidade, não tem uma religiosidade, não tem uma religião, mas tem uma espiritualidade, entendeu? Uma E aí, espiritualidade fortíssima, porque a conexão dos povos originários, não só do Brasil, né, mas dos povos originários do planeta Terra, com a espiritualidade, com a natureza é completa, né? e, Então, e a, no- e a nossa visão, ela é focada para o modelo, né? é, A, a Dayara Tucano, ela colocou aqui no livro uma fala que eu acho bem, que cabe nesse momento aqui, ó. A sabedoria nos brinda a fertilidade, e a fertilidade no mundo está justamente na diversidade. A fertilidade do saber reconhece, celebra e acolhe a diversidade. E com ela, em vez da monocultura, nós poderemos ter a pluricultura e poderemos ter o diferente. Está essa frase falando, é maravilhosa. entendeu? Monocultura é uma frase apropriada da agricultura, mas aqui ela está falando monocultura de cultura, De de cultura de tudo, conhecimento. né? Uhum. E ela chama, né, a pluricultura. Então são vários, você reconhecer as diversas culturas, e nós, né, que nos apropriamos das culturas, vários nomes em São Paulo são nomes de, de viaduto, de Sim, rua, de prédio, são nomes tirados dos Guarani. indígenas, né? E aí a gente se apropria dessa cultura e não valoriza a cultura que você se apropriou, que não É, dá pertencimento a esse povo, né? E por que isso, né? Então, o livro ele tentou ser fiel ao que elas estavam colocando nas falas no Congresso, mas também a todo o discurso que todos vêm falando já há 18 anos de ATL, há 520 anos de silenciamento, há toda essa construção e essa desconstrução que se faz agora, né, desse saber ouvir, saber falar e saber lidar com esse conhecimento novo, entendeu? uhum. E aí tem uma fala que eles falam assim, nada sobre nós sem nós. Né? Então, o que eles estão dizendo? Para ser incluído nas políticas públicas, nas decisões, nos locais de fala, nas representações políticas, nas representações educativas, nos modelos de saúde,
né? Então, eles têm que estar juntos. E não precisa nem falar nada, só a presença de um representante indígena, só a presença num local já modifica toda a construção do diálogo. Com Então, certeza. fica calado. Só a presença lá, né? E também do povo quilombola, das Uhum, mulheres. uhum. Está presente na área que vai ter o diálogo, aí já muda Já, o pensamento das pessoas que estão construindo sim, aquela política pública, aquele modelo de educação, aquele modelo de saúde, porque não tem como você negar algo que você está vendo, que está claro. presente ali, que está se colocando ali como para ser incluído, né? Então, essa Claro. representação toda que está acontecendo, e aí um dos papéis do livro é ampliar essa comunicação, ampliar esse debate, né? Chegar como uma pílula de conhecimento e dizer assim, olha, vamos falar aqui sobre povos originários, a gente não precisa nem abrir o livro, não precisa nem abrir o Alboré, é só dizer, vamos falar de povos originários, o que você sabe, gente? Uhum. E aí vai desconstruir o que foi contado na história, né? E construir um conhecimento a partir do que a gente do que emergir do nosso diálogo, né? Porque vai emergir. A Sim, gente está conversando, a gente vai chegar a uma conclusão, a uma claro. resolução, uma metodologia, uma tática. Vamos experimentar e ver o que acontece, né? Sim. Até então, não se experimentava, não. Não E sabe, não tem para entender. a gente tem tanto a aprender, né, com os povos originários, né? Todos nós, pelo menos eu nem pareço, mas eu tenho sangue indígena por parte do meu bisavô paterno. Eu sei que não parece que é mentira, mas eu tenho, de Mas, fato, mas não tem que parecer, né? entendeu? Esse é outro E mundo, entendeu? a gente tem essa coisa, mas ela tá mentindo. Não, é verdade. E assim, a gente tem que. Eu sempre escuto, eu tenho escutado muitas pessoas falarem isso. É, a gente vive um drama no nosso país, um drama, né? Para não dizer tragédia, porque a gente vive e não ama a nossa ancestralidade, não ama de fato a nossa terra, não reconhece. Eu tô falando generalizando, porque eu amo muito. Mas assim, é um problema do brasileiro, me perdoem, mas eu vou generalizar mesmo, como povo, de não ter o reconhecimento pela ancestralidade, pelas raízes, Mas né? Irene, é aí que eu queria chegar. Não é que nós não temos, foi construído um modelo que não é para reconhecer. É um Sim, modelo, é um caso pensado para isso uhum. acontecer É uma desse jeito. estratégia, né? É uma estratégia, é uma metodologia, é uma construção, né, desde o do seu início, Sim, negando, porque nós somos essa ancestralidade que foi negada, né? E esse modelo que diz assim, olha, se você reconhece o seu território, se você reconhece seu povo, você vai resistir. sim, Então, não reconheça, porque aí não há resistência. sim, Então, exatamente. É caso exatamente pensado. nesse ponto que eu queria ressaltar. A gente está sendo destruído, né? O país, nós como nação estamos sendo destruídos. Eu considero uma destruição, né? Porque exatamente o povo comprou essa ideia de que tudo de fora que é bom, que nada da gente, da nossa mistura é boa. Enfim, eu acho que isso Não, que mas deixa. deixa eu te assustar mais um pouco. Não é só no Brasil, entendeu? Essa destruição, ela é uma agressão civilizatória, É, uma agressão humanitária contra o planeta. Não é sim, só. Não somos os privilegiados aqui no Brasil, não, entendeu? Esse modelo de apropriação dos bens comuns, esse modelo de destruição do solo, da água, esse modelo de lidar com o planeta, com mercadoria, que muito bem fala o Davi Compenal aqui, ó, nós somos o povo da mercadoria. Então, tudo que a gente vê em cima do planeta,
que são chamados de bens comuns, né? Tem um preço, ele tem um código de barra, Vira né? commodity, né? Pode Vira produto. código de barra, o ouro que é tirado lá do povo Yanomami tem um interesse. Então, são interesses, né? São interesses mercadológicos, mercantilistas, e eles têm um modelo de fazer com que isso seja valorizado. E um desses modelos, uma das formas de fazer isso é pela educação. Então, Sim, pela questão de toda essa história falaciosa. E pelo que eu tive conversando com Julieta Aidar, lá no México também foi assim, sim, né? sim. E chegavam, matavam e tiravam. Então não é uma prerrogativa só do brasileiro, mas nós sofremos mais Mas, porque nós, né, estamos agora num contexto muito perigoso, muito, né? E a gente não pode até ficar falando muito porque pode ser prejudicado sim, do canal, mas claro. é uma estrutura muito maior do que a gente pode pensar. É Sim, um modelo sim, pensado por sim, diversos organismos, diversos poderes. Não é só um modelo brasileiro, não é só o modelo da economia brasileira, é um modelo mundial, modelo global. Então, as forças que a gente tem que arremalhar, as forças que a gente tem que nos unir, são as forças também que traz essa fala do cuidado do bem comum, do olhar para o bem viver. O que nós temos que aprender é em relação da nossa relação com a natureza, nos sim, religar com a natureza. Porque sim, aí fica uma força maior, fica uma humanidade que está com o pensamento de manter a natureza, de manter a água, de manter o solo, de ter uma relação benéfica com a natureza e com o planeta, né? Aí pensa o local e age no global. Então a gente vai pensar aqui, nos meus vizinhos, na minha rua, mas pensando no maior, né? Que sim, esse é o modelo bem exatamente. povos indígenas. O bem viver é isso, é você pisar devagar sobre o solo, né? Pisa devagar, pisa de mansinho, que é pra não machucar. Então eles pisam devagar sobre o solo, eles absorvem o que. Por isso que a floresta tem que ficar em pé, porque Sim, a semente vem da árvore em pé. Aí a semente serve também como o próximo plantio, a restauração da vida. E as mulheres estão falando, nós somos mulheres sementes, né? As mulheres indígenas são mulheres sementes, por quê? Estão plantando futuros sim, possíveis, futuros viáveis. Tudo bem que alguém não vê, mas eles continuam plantando, eles não sim, desistiram. Eles sim, resistem há anos resistem. fazendo floresta, cuidando de rios, e aí vem uma meia dúzia de mercantilistas e impõe o modelo. Então, somos nós que temos que dizer que modelo de mundo que a gente quer, Sim, modelo de vida que a gente quer, né? Que modo de viver a gente quer. A gente quer viver, continuar vivendo de shopping, de consumo, de um monte de coisa. Pode ser que isso não esteja errado, mas é esse o modelo que a gente quer? Ok, aí a gente assume que é faz isso parte que é do amor. sustentável? É isso que o planeta vai aguentar? Ou a gente quer viver uma relação benéfica, amorosa com os É, animais, com a natureza, com as outras culturas, sejam elas qualquer cultura, cultura negra, cultura quilombola, a conversa entre as culturas tem que ser de respeito às culturas, né? E não é a transdisciplina, né, Marta? é a transcultura, é o A transhumanismo, transcultura. de trazer esse conhecimento, essa fidedignidade do ser e estar. O ser estar no mundo é cada um por si, mas a gente comunga com outros. Então a gente está Claro. por quê? Porque a gente comunga algumas ideias e eu respeito as suas, você respeita as minhas, né? Uhum. E aí, na hora que a gente preparar um mundo melhor, essas ideias vão ver quais que são as que nós vamos usar e qual que a gente vai descartar. Então, Sim, a ideia que a gente está querendo colocar por exemplo, na área da educação, né? O que é sustentável, né? O que é o ser humano, né? O que é a humanidade? O que a gente pensa como humanidade? Né? Humanidade a ideia que se tem de humanidade são todos os homens em cima do planeta. E pode ser que não seja. uhum. Pode ser que seja uma humanidade de seres, humanidade de cultura, né? Sim, Humanidades de interações que sejam benéficas e não é,
uma forma de destruir a vida, de destruir o nosso próprio bem comum, por É. exemplo. Não, o nosso Você, próprio habitat, né? para Chegamos. mim, é complicado assim na minha cabeça é pensar que a gente tá botando veneno na comida que tu vai dar pro teu filho. Entendeu? Como é que tu vai botar. É surreal, Marta, é surreal. Então, tinha um moço aqui na feirinha que toda vez que eu ia na feira ele falava assim: quer comprar morango? Eu falei: o senhor come esse morango? Ele falou: não, eu como o orgânico. Eu falei: então traz o orgânico que eu compro. Meu Deus. Então, entendeu? Tem um modelo que é feito para vender para os que não sabem de nada. E se tiver alguém que faça perguntas, né, que desconstrua esse modelo, ele vai ter um outro modelo, Sim. né? Eu não como esse morango, esse aqui, eu como orgânico, que não tem Nossa. veneno. E o E morango, a batata, o pimentão, são os que consomem maior número de mais. veneno para ficar bonito, para ficar vendável, para ficar bonito na prateleira. Para render mais, né? Porém, não é o que é benéfico para a tua saúde. E É aí a gente tem um verdade. de doença, mas se a gente tem doença, a gente tem também uma prateleira de remédio muito poderosos, que se ele não der certo para isso, a gente inventa para outra coisa, É. né? Como Nossa. aconteceu com a CT, como aconteceu com a ivermectina, como É. ele está encalhado lá, a gente acha que a doença Cria uma dele doença, né, Marta? cria, entendeu? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer. Que mundo Sim. que eu quero viver? Que comida que eu quero comer? Né? Que mundo que eu quero deixar É. para o Que meu, tipo de relações a gente quer ter, que né? tipo de relação que eu quero ter com essas culturas que mantém esse modo de vida mais saudável, sustentável, equilibrado? Ou eu quero destruir essas culturas porque elas são uma agressão ao meu modo de viver, né? E aí vai questionar também a tua indumentária, né? Você Claro. usa ouro? Você tem coisas de ouro? O ouro Uhum. sai do mame, Sim, né? sim. Você usa roupas que são feitas Um com trabalho escravo. trabalho de criança, trabalho É, escravo. Então, vamos desconstruir os pensamentos, desconstruir as ideias de é, que a gente está levando como verdadeira, que não tem a humanidade junto disso, entendeu? Aí exatamente. em humanidade, né? Como seres de um planeta como um todo. Nós temos pano para manga, trabalho para Sim. fazer. Muito, Para de muito querer trabalho. pare de querer o Boré aqui, ó. Plataforma do cuidado.com.br Ô, e também Marta, me diz para gente, porque a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, porque você tem muito para transmitir, né, para mim e para quem está assistindo e vai assistir. Me fala quais são os próximos passos. Eu sei que tem já tem outros lançamentos agendados, outros eventos, né? temos. Agora eu voltei para Florianópolis, estou descansando um pouquinho da itinerância, mas a gente gostou muito da ideia da itinerância e da parceria com a plataforma Calendoscópio, a gente vai planejar outras, né? Então a gente está planejando uma outra itinerância aqui pelo sul, pegar algumas cidades aqui do sul e trabalhar também com a ideia das palestras nas escolas, com a interação com plataformas de empresas e artigos que têm a ver com a temática indígena. Sim. Uhum. E também da gente participar junto com as autoras dos momentos que elas estão é, lançando seus trabalhos, né? Porque a gente tem aí várias autoras que, aliás, acho que é três, duas ou três, que estão aí na campanha política de aldear a política. Então a gente vai fazer uma parceria, né de fazer um lançamento junto com esse movimento. E no sábado agora a gente vai estar na Livraria Latinas. Sim. Hoje à Vou tarde, divulgar, vou divulgar. Com a Célia, né? É com a Célia? não, com a Não, Querechu com a do Querechu, Povo desculpa. Guarani. Aham. Uhum. A Célia vai estar lançando em Belo Horizonte também, na UFMG, vai ter um lançamento, depois a gente divulga também os cards dos movimentos. E acho que amanhã, dia 22 eu vou estar no encontro de educação ambiental da FURG. E depois a gente vai fazer dois lançamentos, um na UFSC e na UDESC,
que é uma parceria junto com uma outra ONG que eu sou voluntária, que é o Projeto Releituras, né? Instituto Sim, Releituras, que trabalha com acessibilidade. A gente vai fazer o projeto, a segunda mostra de livros voadores e sim. lançamento na UFSC e na UDESC. Então, a gente está preparando aí essa intervenção artística literária, que a gente pega livros velhos, transforma-os numa arte, e aí faz todo o ambiente onde o Oboré vai ser apresentado e também outras autoras, né? Inclusive, a gente está convidando a Tônia para estar na próxima mostra. Ah, Fala de maravilha, maravilha. Então Então, a você gente está vai. criando links, né, com outras Sim, publicações, também trabalhando com divulgações que tem a ver com a temática indígena, justiça ecológica tem tudo a ver, porque aí é um modelo de você judicializar os atos criminosos contra a natureza, sim, né? Tem toda uma discussão ali, como é que se construiu esse processo da justiça que nega as agressões que você faz contra a natureza. Então, você pode construir um prédio ali e jogar o esgoto dentro do mar, que não tem problema nenhum, né? E aí passa a ser um problema local. Só que sim, se o mar for entendido como um bem comum, essa agressão é ao planeta e não só ao mar. Então, claro. nós temos que ampliar a visão do que é ecológico, do que é um bem comum, temos que discutir, é tudo muito novo. Esse bem É, comum que nós estamos usufruindo e que está cada vez mais escasso, né? Escasso e mais sim, aviltado, né? Eu posso falar aqui por Florianópolis mesmo, né? Que a gente está com a proposta de um emissário saindo dentro de uma praia. E a gente tem discutido para ver outras formas claro. mais fáceis de lidar com o resíduo, né? Aham, E aí toda essa discussão tem a ver com o bem-estar do mar, sim, bem-estar dos sim. rios, Porque né? eu acho que o ser humano, né, tem que entender que nada é isolado. Nada é isolado. Nós somos um sistema, né, de fato, uma Então, rede. Então, não tem como. Se você agride o mar, você está sendo agredido, né? Se você agride o próximo, você é agredido. Nada é isolado, né? Não então, existe essa. essa visão individualista, né, individual do ser humano que eu faço o que eu quero com a minha vida e não tem nada a ver com ninguém, ela vai contra essa ideia de um ser humano transhumano, que isso Sim, tem holístico, uma né? relação, uma ligação com todo o resto, né? Uhum, E também essa globalização é uma globalização econômica, ela não é uma sim, globalização humana. não. Essa ideia de globalizar é globalizar os recursos econômicos, dinheiro e tal. Não é uma globalização da atenção, do cuidado, do Não. amor É uma para todos. globalização forçada, exatamente da economia e para assim acabar com outras culturas, né? Uma visão focada só nos interesses. Eu considero assim uma violação, uma violência a globalização. Mas aí, Irene, o que que vai acontecer? O que que nós temos que fazer? Nós temos que um aos outros nos acordar para isso, Sim, né? exatamente. Eu e você somos parte de uma coisa só, chamado planeta, Uhum, né? O planeta, ele tem vida, é chamado Gaia, um sistema vivo. sim, Então, a partir do momento que eu, como um ser que está dentro de um outro sistema vivo, me agrido, me imolo, né? Faço um problema comigo, me machuco, esse problema, ele também é um problema de todos e é um sim, problema do planeta. Só que as pessoas exatamente. entendem isso porque entendem que toda essa fala que a gente fala de holismo é uma visão distorcida dos interesses, né? Ah, eu não estou no nível ainda de pensar assim. Várias pessoas já disseram, ah, eu vou chegar nesse nível de pensar assim. Falei, não é isso. É você olhar para a sua relação com o outro, a sua relação com o planeta, a sua relação com uma planta. Você come o quê? Né? Você bebe o quê? Essa água vai Exatamente. para onde? Você joga o lixo aonde? Esse lixo vai para onde? É Uhum. uma relação direta, não precisa expandir Não tem, não é muito transcendental. evolução, é É muito direta. simples, né? Na verdade. E é É, se dar conta que você está nesse processo. E aí, exato. quando você se dá conta e você começa a fazer as perguntas certas, né?
né? Que é da filosofia para onde eu vim, para onde eu vou, não é assim. É assim, ó, o que eu como, o que eu sou, onde eu estou, com quem eu estou, né? E o que eu faço com tudo isso? Então é a tua relação com o outro, a tua relação contigo mesmo, a tua relação com os bens comuns. E aí a gente vai alargando, vai pegando um, vai acordando o outro e vai acontecendo. Mas também, se não acontecer, tá tudo bem. É. Eu tentei, Sim, eu acho, eu também, às vezes, né, a gente fica pensando, nossa, eu sou tão tá tudo pequena, bem. é um trabalho de formiguinha, mas assim, a gente tem que tentar, e a gente tem, e são as formiguinhas se unindo, Né? né? São as formiguinhas se unindo, e a gente E vai aí as mulheres fazendo. cantam lá no ATL, pisa ligeiro, não pode com as formigas, não assanha o formigueiro. Maravilhoso, Mas maravilhoso. então aqui, quero agradecer a todos, né? Adquirir o livro é muito fácil, vai lá na plataforma, manda um direct aí no Originários do Brasil. Eu tenho aí dois perfis, né? Três perfis, que é o Originários do Brasil, o Artes Indígenas e o Marta de Lima. Então, por qualquer um desses, eu faço os contatos para a gente adquirir o livro. Ou vão nos eventos que a gente está divulgando, que aí pega o livro ao vivo e as cores, nas cores rapidinho, que as pessoas também acharam muito importante esse contato direto do livro com Sim. a organizadora e com autoras, né? Quando a gente esteve com a Valderes lá como é que é o nome do lugar? Escola da Ponte, mas mudou o nome lá. Aí as crianças que estavam lá perguntavam para ela, mas você é índia mesmo? Ela falou, eu sou indígena. Mas você mora na floresta? Como que é? Então, essa interação, o contato das crianças com ela, então ela ficou muito à vontade, muito tranquila com aquelas perguntas, né? Uhum. E aí foi construindo uma conversa com as crianças, e no fim as crianças já estavam ajudando a gente a organizar o espaço, e já estavam participando e fazendo perguntas durante o evento, foi muito interessante. As crianças são terreno fértil, né? Elas não estão ainda contaminadas, né? O que você oferece, né? A criança acolhe. É trabalho de base, né? A educação. Então, são as pessoas que a gente tem que tratar com carinho, né? E prestar Exato. no que está sendo ensinado e questionar o que está sendo ensinado, questionar o que está nos livros, né? No Sim, livro didático e questionar também como é que a gente lida com a educação. Então, tem claro. muitas perguntas para a gente fazer e responder e muita responsabilidade também com isso, Muita, sabe? muita, muita. Porque hoje você tem que ter o cuidado aonde fala, com quem fala e como fala. Claro. Menina, é. A, o trabalho é muito, é grande, mas a gente chega lá. Estamos juntas, né? Então, é Marta, jornal, né? Um jornal que desperta, um jornal que abre para o diálogo e tal, e questionar. E também quando as pessoas perguntarem, mas isso aí, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse livro? Como é que ele nasce? O que que ele faz? Ok, a gente responde, entendeu? sim, Não tá mais, porque o que esse modelo binário está tentando alcançar é a desclassificação do discurso que é o discurso da pergunta, a narrativa é, da pergunta. Quando você pergunta, quando você quer saber, você está pensando em transformação, em modificação. claro, Não pergunte, não pergunte. E aí vem com agressividade para você não perguntar. sim, E as sim, crianças se dão da pergunta, né? De claro, como é que é isso? Mas você, tá? Então vamos abrir esse diálogo de perguntas e respostas e manter a amorosidade, né? É uma sim, coisa que entender assim, manter a amorosidade, não se afetar pelas agressões. é, Eles vêm, sabe? vem. Eles vêm com Ele perguntas vem com mais. tudo, mas a gente tá forte. A gente tá É isso aí, forte, a ó. gente tá sabendo, a gente tá ligado, a gente tá acordado. Não, e se manter no coletivo, né? Porque o coletivo vai te dar força, e a hora que você Sim, estiver mais desanimadinha, eu estou. Chama o coletivo ali, alguém do é. coletivo, e aí vai aparecer.
exatamente. Ah, Gente, olha, Marta, você não imagina como eu tô feliz hoje. Porque tudo deu certo. Tudo deu certo. Olha, Assim, muito, 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 muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe hoje, né? Eu fico encantada com a tua sabedoria, né? Com o teu conhecimento e com o teu trabalho, né? E com esse resultado tão maravilhoso, com essa obra grandiosa, né? Que é o Oboré. E quero te agradecer muito, muito, muito. lado também, eu tô aprendendo tudo agora, tudo foi veio junto com o Boré, assim, entendeu? Tava falando com a Raquel ontem, assim, eu não escrevi o livro, entendeu? Eu só organizei. Eu não, acho que é uma página só que eu sentei, que, aliás, eu escrevi uns 5 textos para virar uma página, que eu fui compondo, né? E, Uhum, mas o fato de estar junto, de estar lado a lado com essas pessoas, já me dá uma força, entendeu? E claro. o fato de estar direto comunicando com o Cacaverá, vem uma responsabilidade, um pertencimento de estar junto, porque essas pessoas também estão junto com outras, entendeu? Então, essa conexão maior, que é a conexão da causa, e não só do livro, entendeu? É Uhum. a causa de todos nós, que agora eles já dizem, não é mais uma causa indígena, é Não, uma causa civilizatória. civilizatória, com certeza. Tem que se conectar, porque a, a, a emergência agora já passou do nível da aceitação, né? Então, Exatamente. Já passou muito, né? Já passou muito. agora cai para todos a responsabilidade. Exatamente. Então, a nossa Exatamente. aqui como comunicadora, você como jornalista, influencer, comunicadora, eu como radialista também, eu tenho toda uma responsabilidade com trazer a temática, de abrir os espaços, de trazer as falas, de desfazer as fake news, né? Sim, Trazer ir atrás da informação correta. Eu claro. faço nas conversas, nos bate-papos, gente, isso aqui não está certo. Ó. Aqui tem informação certa, aí boto o link lá. Eu não fico em discussão, eu boto o Uhum. link de informação, porque se você entrar no meio da discussão, você vira o alvo. Então, É. coloca a informação E lá. acaba se perdendo e é um desgaste que E nem você vale a pena. não, e você não tem os argumentos certos para resolver o processo. Mas É, bota lá confiança através de uma mídia, de uma coisa que você sabe que é correta, que é sim, de um canal que é sério, né? Coloca a notícia lá e as pessoas vão discutir em cima de matérias, não em cima de achismo, né? Que é, hoje em dia todo mundo acha que pode falar sobre tudo, pode dizer qualquer coisa e se esconder atrás de uma tela e depois não sofrer as sanções, as né, da lei. consequências. Então, É verdade. a ideia é que debata, dialogue, mas sempre em cima de temas que são já discutidos, que tenham. E também, quando trazer temas novos, também trazer as fontes, trazer os Claro. estão discutindo com fidedignidade, né? Por Sim, exemplo, a gente está falando ali de monocultura da mente, quem está falando de monocultura da mente é os povos originários que estão fazendo uma crítica a esse modelo único de você ter só uma cultura. E sim, essa cultura é validada. E quem está falando isso? A Célia fala, a Josileia fala, a Dayara fala, que existe outras culturas que devem ser sim. escutadas. Então, a gente se apoia no que elas estão falando e cita, né? Olha, quem está falando isso, olha, escuta isso aqui que a Célia está falando, escuta isso aqui que a Dayara está falando, escuta olha essa tela aqui que a Dayara está, né? Porque existem várias formas de falar, né? O cinema, a voz, a oralidade, a pintura, várias formas de Sim. comunicação. De expressão, né? E comunicação. Se a gente olhar só uma, a gente vai ter um viés só e vai continuar permanecendo na falta de informação, na falta de informação fidedigna. Então, vamos buscar as outras fontes. Tem várias fontes. Hoje em dia, a Sim, gente, né, com essa internet, com essa expansão de todo esse conhecimento, a gente tem vários canais de sim. busca. É só querer, né?
Só Tá com fazer o as perguntas coração e a certas, mente abertos, fazer as né? perguntas certas e fazer as perguntas para as pessoas certas. Sim, E aí abrir a mente, né? Porque se é, com a mente fechada você vai só para um caminho. claro. Né? Open your mind. And your heart. Mente e coração abertos, assim, né? É isso, Que querida. nada, te agradeço. Hum, A próxima que a gente vai fazer, eu vou convidar aí uma das nossas autoras para a gente fazer uma conversa mais Uau, maravilhoso, maravilhoso. Ai, muito obrigada, Marta. produção do livro, mas a gente pode trazer aí a Valdéres, a Queretiu, a Celinha, para a gente fazer uma conversa mais, né, ouvindo quem deve ser ouvido, na hora que deve ser ouvido e quando deve ser ouvido. Maravilha, Marta. Muito obrigada. Muito obrigada pela parceria, Ah, por você que faz essa. postagens maravilhosas que eu não consigo Ah, eu nem vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu tô te devendo algumas, eu vou fazer, porque para mim é um grande prazer. Para mim é um privilégio estar fazendo parte dessa divulgação, dessa obra maravilhosa, com pessoas incríveis, assim como você, a Simone, a Daisy, né? E assim, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade e assim por você dedicar seu tempo aqui para a gente fazer essa live para o público do jornal e tudo deu certo e ela vai ficar gravada e eu também vou botar, e eu vou botar no YouTube também do jornal que fica mais fácil É, eu da gente tenho. compartilhar, né? E é isso, assim, lembrando mais uma vez para adquirir o livro, mais uma ultimazinha, uma vezinha, assim, para ficar bem marcado. Ó, plataforma do cuidado.com.br, Originários do Brasil, ou Marta de Lima, arroba Originários do Brasil, ou Marta de Lima, Marta de Lima 21 no Instagram. E aí manda um direct, a gente resolve aí como é que a gente faz a divulgação. Eu O vou envio botar do livro. todas essas referências no comentário da postagem, né, como sempre. É, no perfil do jornal tem muita referência ao Oboré. Semanalmente tem postagens sobre o Oboré e todas essas referências estão nas legendas desses posts, Legal. né? Então, Então, e aí eu quero deixar um convite para você também, toda quarta-feira, eu quero te convidar para fazer uma entrevista na Rádio Campestre, né, uma rádio local aqui de Florianópolis. A gente tem um programa Pois É, toda quarta-feira às 10 horas a gente está lá conversando sobre temas locais e temas atuais. Te convidar para a gente falar um pouco dessa articulação, né, que há de um jornal no Instagram, que é uma. maravilha! Nossa, fico super honrada por esse convite. Então tá, a próxima vai ser você comigo. Eu Tá com você. bom. Aí a gente marca direitinho. Nossa, Marta, muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito honrada pelo seu convite. Tá bom. Até E assim, um beijo enorme. mais. Seguimos juntas. E eu Agradeço a vou todo mundo que divulgando foi aqui aí. as coisas. Todo mundo que foi aí, que eu não sei, nem consigo ver quem foi, mas tem Léo, tem Maiara, tem Guta, tem Gabriel, tem um monte de gente aí que ficou vendo, ouvindo e agradeço de coração. Eu também agradeço a todos que estiveram aqui ao vivo e a todas as pessoas que vão assistir gravado. Vale muito a pena. Valeu, né? A gente já está no finalzinho, vale muito a pena. E é isso, Marta. As portas do jornal estão sempre abertas para você, quando você Tá, quiser, tá? Você é mais do que bem-vinda. obrigada, eu vou agilizar a próxima e eu te falo. Tá Beijinho. bom, querida. Um beijo enorme. Tchau.